E para mim, matemática é o que há. Amo matemática. Olha Aí só. muda essa frase, sabe? Para de falar que isso não é com você. Repete o contrário. Quem sabe as coisas mudem. Eu já ia falar isso. Aí, o que você faz quando o negócio não parece sua praia? Você fala assim, estou em construção nesse setor, sabe? Estou em construção, estou me capacitando para. Olha só, a Alice me ajudou no microfone, a Célia deu uma aula aqui para nós do porquê do livro, a Alice já falou, grava que a conversa está interessante. Adoro a nossa parceria, a nossa sinergia. Que bom, gente. Vamos para mais um capítulo. Todo mundo assistiu até ontem e fez as tarefinhas? Me contem, só para eu saber como é que tá. Eu estou devendo as tarefas. Estou devendo as tarefas. Porque quando eu estava já preparada para fazer, pegou visita. Eu falei, ai, Jesus, mas tá bom, vou fazer. Viu? Dá para fazer bolo, gente, você pode. Vou ter que fazer, mas hoje eu faço, com certeza. Tá bom, tá bom. Vamos para o próximo capítulo, então? Mais alguém tem livro, além de Kátia, Vanessa, Célia e Sávia, que queira ler? Eu só tenho no PDF, e aqui no PDF eu não gosto de ler, que o celular é pequenininho. O PDF não tá igual. É. Deixar, então. Vamos ler. Quer ler hoje um pouco? O meu vai chegar semana que vem. Comprei. Não entendi. O meu livro vai chegar semana que vem, que eu comprei. Comprou onde, querida? Aí na Melias, na Amazon. Pela Melius para ganhar cashback. Olha só, praticando a Toda tarefinha, é uma tarefa, né? Eu esqueço. Ainda não aparece, vai aparecer para você. Hoje, hein, Kátia, hoje eu vou ter que ficar aqui até um pouco, porque eu tenho 8 horas, eu tenho um compromisso, mas daí eu termino de assistir ele gravado. Sim, senhora. Já estamos no gravado. Quer começar, Sávia? Quer que eu comece? Pode ser, que agora aqui tá mais tranquilo. A hora que começar a chegar a gente, aí... Aí você me passa a bola. Tá bom. Tá bom. Vou fechar no É o capítulo 2, né? Faz a nossa oração já, Sávia? O quê? A oração? Vamos. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, ó Pai. Obrigado por mais um acordar. Obrigado pela saúde, pela vida de cada uma de nós. Senhor, abençoa essa leitura, que esse conteúdo venha fazer parte da nossa vida, da nossa transformação, transforma nossa mente, que o Senhor possa nos conduzir para o lugar que o Senhor traçou para nós. Pai, nós estamos abertas para aprender, para estar mais próximo de Ti, e nós queremos de verdade essa transformação. Que nós sejamos pontes na vida das pessoas, levando o que nós já conhecemos, adquirindo novos conhecimentos e transbordando o que vive e pulsa dentro de nós. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe a nossa leitura e nos dê entendimento. Em nome de seu Filho Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá. Lição 2. Por que possibilitar a proficiência financeira? Não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto conserva. Em 1990, Mike assumiu o império de seu pai e está fazendo, de fato, um trabalho melhor do que o dele. Encontramos-nos 1 ou 2 vezes ao ano no campo de golfe. Ele e sua mulher são muito mais ricos do que você. O que é? Só coloquei o significado, porque se alguém não souber o que é o proficiência. Ah, Pode tá. continuar.
Ele e sua mulher são muito mais ricos. Tá atenta. O império do pai rico está em excelentes mãos. E Mike está agora preparando seu filho para ocupar seu lugar, tal como seu pai nos preparou. Em 1994, me aposentei. Eu estava com 47 anos e minha mulher Kim com 37. A aposentadoria não significa deixar de trabalhar. Para minha mulher e para mim, quer dizer que, se não houver mudanças cataclísmicas, inesperadas, podemos trabalhar ou não. E nossa riqueza continuará aumentando automaticamente, ficando bem à frente da inflação. Nossa, tem que sublinhar isso aqui. Acho que isso representa liberdade. Nossos ativos são suficientemente grandes para crescer por si próprios. É como plantar uma árvore. Você a rega durante anos e então, um dia, ela não precisa mais disso. Suas raízes são suficientemente profundas. Então, a árvore lhe proporciona sombra ao seu bel prazer. Mike optou por dirigir seu império e eu por me aposentar. Sempre que faço palestras, as pessoas perguntam o que lhes aconselho ou o que deveriam fazer. Como começar? Há algum bom livro que possa recomendar? O que eu deveria fazer para preparar meus filhos? Qual é o segredo do sucesso? Como ganho milhões? A cada vez que ouço essas questões, lembro-me da seguinte história. O homem de negócios mais rico. Em 1923, um grupo dos nossos maiores e mais ricos líderes do mundo dos negócios participou de um encontro no hotel Edgewater Beach, em Chicago. Entre eles estavam Charles Schwab, presidente da maior siderúrgica independente, Samuel Insull, presidente da maior empresa de energia elétrica, Howard Robson, presidente da maior empresa fornecedora de gás. Gente, eu não falo inglês não, por isso essa dificuldade toda, viu? Ivar Kreuger, presidente da International Medical, uma das maiores empresas da época. Leon Fraser, presidente do Banco de Compensações Internacionais. Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores de Nova York. Arthur Cotton e Jesse Livermore, dois dos maiores especuladores de ações. E Albert Fall, um dos membros do gabinete do presidente Harding. E em 25 anos depois, 9 deles terminaram da seguinte forma. Schwab morreu sem nenhum centavo, depois de viver 5 anos à custa de empréstimos. Insull morreu falido em um país estrangeiro. Kreuger e Cotton também morreram falidos. Robson ficou louco. Whitney e Albert Fall tinham acabado de sair da cadeia. E Fraser e Livermore cometeram suicídio. Misericórdia. Duvido que alguém possa dizer o que realmente aconteceu com esses homens. Se olhar a data da reunião, 1923, foi antes da crise da Bolsa de 29 e da Grande Depressão. O que desconfio deve ter provocado um grande impacto sobre esses homens e suas vidas. O interesse é, hoje, vivemos em um tempo de mudanças maiores e mais aceleradas do que esses homens experimentaram. Suspeito que nos próximos anos haverá muitos auges e quedas como enfrentados por eles.
Estou muito preocupado com o fato de que as pessoas se preocupam excessivamente com o dinheiro e não com a sua maior riqueza, a educação. Se as pessoas estiverem preparadas para ser flexíveis, mantiverem suas mentes abertas e aprenderem, se tornarão cada vez mais ricas durante essa mudança. Se pensarem que o dinheiro resolverá seus problemas, receio que terão dias difíceis. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. A maioria das pessoas não percebe que a vida não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto conserva. Todos ouvimos histórias de ganhadores de prêmios na loteria que eram pobres, enriqueceram subitamente e voltaram a ser pobres. Ganham milhões e logo voltam à estaca zero. Ou histórias de atletas profissionais que aos 24 anos ganham milhões de dólares ao ano e que aos 34, apenas 10 anos depois, estão dormindo embaixo da ponte. Eu me lembro da história de um jovem jogador de basquete que há um ano ganhou milhões. Hoje, com apenas 29 anos, ele diz que seus amigos, advogado e contador, levaram seu dinheiro e foi forçado a trabalhar lavando carros por um salário mínimo. Ele foi demitido do Lava Jato porque se recusou a tirar o seu anel de campeão enquanto lavava os carros. Sua história virou notícia em rede nacional, com ele apelando contra a rescisão, alegando dificuldades e discriminação. Argumentava que o anel era tudo o que tinha e que se fosse forçado a tirá-lo, se sentiria despedaçado. Conheço muitas pessoas que se tornaram milionárias instantaneamente. E embora fique feliz de ver as pessoas enriquecendo, só posso advertir que, em longo prazo, não importa muito quanto você ganhou, mas o quanto conservou e quantas gerações isso pode ser mantido. Gente, o barulho no fundo está muito ruim. Assim, quando as pessoas perguntam como devo começar, ou diga-me como enriquecer rapidamente, frequentemente ficam desapontadas com minha resposta. Eu simplesmente lhes digo o que meu pai rico me falou quando eu era um moleque. Se quiser ficar rico, você precisa se tornar financeiramente proficiente. A ideia era martelada na minha cabeça toda vez que nos encontrávamos. Como já disse, meu pai instruído destacava a importância das leituras de livros, enquanto meu pai rico ressaltava a necessidade de ser financeiramente proficiente. Se quiser construir um Empire State Building, a primeira coisa a fazer é cavar profundamente o terreno e construir alicerces sólidos. Se for construir uma casa na periferia, tudo o que tem que fazer é assentá-la em uma laje de concreto de 15 centímetros. A maioria das pessoas, em sua ânsia de enriquecer, tenta construir o Empire State Building sobre uma laje de 15 centímetros. Nosso sistema escolar, por ter sido criado na era agrícola, ainda acredita em casas sem alicerces. Chão de terra batida ainda está na moda. Assim, a garotada sai da escola sem qualquer arcabouço financeiro. Um dia, insônios e endividados no subúrbio, vivendo o sonho americano, decidem que a resposta para seus problemas financeiros está em achar um meio de enriquecer rapidamente. Começam a construção do arranha-céu. Ele sobe rapidamente, mas logo, em vez de um
Empire State Building, temos a torre inclinada dos subúrbios, de volta às noites insones. No meu caso e no do Mike, quando adultos, as nossas escolhas foram possíveis porque fomos ensinados a construir sólidos alicerces quando éramos apenas crianças. A contabilidade possivelmente é um dos assuntos mais confusos e enfadonhos do mundo. Mas se quiser ser rico, em longo prazo, ela pode ser crucial. Para o pai rico, a questão é como pegar uma questão tediosa e caótica e ensiná-la à criança. A solução é ensiná-la de forma simples, por meio de imagens. Meu pai rico construiu um sólido alicerce financeiro para Mike e para mim. Já que éramos apenas crianças, ele criou uma forma muito simples de ensinar. Durante anos, ele apenas fazia desenhos e usava palavras. Mike e eu entendíamos os desenhos simples, o jargão, o movimento do dinheiro. E então, anos mais tarde, o pai rico começou a incluir os números. Hoje, Mike domina uma análise contábil muito mais complexa e sofisticada porque precisa controlar o seu império. Eu não sou tão sofisticado porque o meu império é menor. Contudo, ambos partimos do mesmo alicerce básico. Nas primeiras páginas que se seguem, apresento as mesmas figuras simples que o pai de Mike criou para nós. Embora simples, esses desenhos ajudaram a orientar dois garotos na construção de uma grande riqueza embasada em uma fundação sólida e profunda. Observação: os ricos adquirem ativos. As classes média e baixa adquirem passivos, pensando que são ativos. Continua? Quer que eu continue? Quero. Regra 1, obrigada, sabe? Regra 1. Você precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se deseja ser rico, isso é tudo que precisa saber. É a regra principal. É a única regra. Isso pode parecer absolutamente simples, porque não se tem ideia de quanto é complexa. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhece a diferença entre ativo e passivo. Os ricos adquirem ativos. As classes médias e baixas adquirem passivos pensando que são ativos, disse o pai rico. Quando o pai rico explicou isso para Mike e para mim, pensamos que estivesse brincando. Lá estávamos, quase adolescentes, esperando pelo segredo do enriquecimento, e essa era a resposta. Era tão simples que precisamos parar um longo tempo para pensar a respeito. O que é um ativo? Perguntou Mike. Não se preocupe agora, disse o pai rico. Deixe a ideia amadurecer. Se puder entender a simplicidade, sua vida terá um rumo e será fácil do ponto de vista financeiro. É simples. É por isso que não costuma prestar atenção. O Senhor quer dizer que tudo que precisamos conhecer são ativos, comprá-los e então ficamos ricos? Perguntei. O pai rico balançou a cabeça afirmativamente. É simples assim. Se é tão simples, por que todos não ficam ricos? Perguntei. Meu pai rico sorriu, porque as pessoas não sabem distinguir um ativo de um passivo. Lembro-me de ter perguntado como os adultos podem ser tão ignorantes. Se é tão simples, tão importante, por que todo mundo não procura descobrir a diferença? O pai rico levou apenas alguns minutos para explicar o que eram ativos e passivos. Já adulto, tive dificuldades em explicar isso para outros adultos. A simplicidade da ideia escapa aos adultos porque eles foram educados de maneira diferente. Eles foram ensinados por outros profissionais instruídos, como banqueiros, contadores, agentes imobiliários, planejadores financeiros e assim por diante. A dificuldade está em levar os adultos a desaprender ou torná-los outra vez crianças.
Um adulto inteligente frequentemente se sente diminuído ao prestar atenção em definições simplísticas. O que provoca confusão? Ou como algo tão simples pode parecer tão enrolado? Por que alguém compraria um ativo que, na verdade, era um passivo? A resposta se fundamenta na instrução básica. O que define se algo é ativo ou passivo não são palavras. De fato, se quiser ficar realmente confuso, procure as palavras ativo e passivo no dicionário. Sei que um contador pode achar boa a definição, porém, para a pessoa mediana, não faz sentido. E nós, adultos, muitas vezes somos orgulhosos demais para admitir que algo não faz sentido. Quando éramos garotos, o pai rico falava: o que define um ativo não são palavras, são os números. E se não puder entendê-los, você não pode distinguir um ativo de um buraco no chão. Na contabilidade, dizia o pai rico, não importam os números, mas o que eles contam. Assim como as palavras, elas não importam, mas sim as histórias que elas nos contam. Se quiser ficar rico, você tem que ler e entender os números. Ouvi meu pai rico repetir isso 1000 vezes e também aprendi. Os ricos adquirem ativos e os pobres e a classe média passivos. Observação. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso, um passivo o tira. Segunda observação. 20 anos atrás, aprender, desaprender, reaprender. Essa citação de visionários Alvin Toffler reflete o que o pai rico me disse há 2 décadas. Os iletrados do século XXI não serão os que não leem ou escrevem, mas os que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Aqui está a maneira de distinguir ativos de passivos. A maioria dos contadores e profissionais de finanças não, só eu. Vocês estão me ouvindo? Sim, então, Sim, Me ouve, né? sim, Adriana, sempre liga de fundo. Continuando. A maioria dos contadores e profissionais de finanças não concorda com as definições, mas este desenho simples fora o início de uma base financeira sólida para 2 garotos. Este é o fluxo de caixa padrão de um ativo. Demonstração financeira. Então, ele colocou essa imagem, né? Depois eu posso tirar foto. Alguém tira foto e coloca no grupo para mim? Alguém que tem um livro? Renda, porque eu não vou conseguir explicar o desenho, né? Eu vou direto para a escrita. A caixa de cima é a demonstração financeira, muitas vezes chamada de demonstração de lucros e de perdas. Mede a renda e as despesas. O dinheiro que entra e que sai. O diagrama inferior é o balanço patrimonial. É assim chamado porque representa o equilíbrio entre ativo e passivo. Muitos novatos nas finanças não conhecem a relação entre a demonstração financeira e o balanço patrimonial. E o entendimento dessa relação é vital. Como disse anteriormente, meu pai rico dizia que para os dois garotos, que ativos põem dinheiro no bolso. Prático, simples e funcional. Aí agora tem um novo desenho, vocês tirem foto, por favor. Este fluxo de caixa, padrão de um passivo. Agora que ativos e passivos foram definidos em diagrama, pode ficar mais fácil o entendimento das palavras. O ativo coloca dinheiro no meu bolso, independente de eu estar trabalhando ou não. Um passivo o tira. Isso é o que você realmente precisa saber. Se quer ser rico, simplesmente passe sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer a uma classe média, adquira passivos. A proficiência, tanto de palavras quanto de números, é a base das dificuldades financeiras.
Se as pessoas têm problema com as finanças, existem dados que não podem ler, sejam palavras ou números. Os ricos são ricos porque possuem um nível de proficiência superior, ou seja, conhecimento superior das pessoas com dificuldade financeira. Se quer ficar rico e conservar sua fortuna, é importante ser proficiente no ponto de vista financeiro, tanto em palavras quanto em números. As setas nos diagramas representam o movimento do dinheiro ou fluxo de caixa. Números dizem pouco, palavras também. A história é a história que conta. Nas demonstrações financeiras, a leitura dos números é a busca pelo enredo, pela trama, a história de para onde o dinheiro está indo. Em 80% das famílias, a trajetória financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir. Não porque não ganhem dinheiro, mas porque passam suas vidas comprando passivos em vez de ativos. Aí vocês vão ter que mandar essas fotos, né? Porque aí tem este fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre, onde é o emprego, recebe dinheiro, trabalha, né? Recebe o Já dinheiro. está tudo lá no grupo. Tá tudo lá? Ótimo. E aí paga as despesas. O segundo é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa de classe média. Obrigada, viu, sabe, por ter mandado. Que já tem um outro movimento, né, do dinheiro, que ele passa pelo patrimônio. E tem esse fluxo de caixa da pessoa rica, né? Que tem um balanço patrimonial e tudo mais. Antes de continuar a ler, deixa eu só contar uma história para vocês. Eu faço questão de assistir coisas que vão me elevar, né? Intelectualmente. Se você me convidar para assistir um dorama, eu não vou assistir. Não é a minha praia, né? Na minha cabeça, eu estou perdendo tempo. Primeiro, porque eu não gosto. E segundo, porque não está me ensinando nada. E aí, eu estava assistindo um treinamento do Thiago Brunet. O pai, não é Thiago Brunet o nome dele. O primo rico. É Thiago Brunet mesmo? Negro. Obrigada. E aí ele estava contando que quando ele se casou com a moça que ele está agora, inclusive cuiabana, eles tiveram no começo uma divergência de opiniões financeiras. Por quê? Porque ela é muito rica, muito, muito rica, mas ela não tinha o entendimento financeiro que ele tinha. E aí eles tinham conflitos, como por exemplo, eles foram comprar uma casa para investir e ela queria pagar um dinheiro. E ele, não, você não vai pagar um dinheiro. Ele falou, por que eu não vou pagar um dinheiro? Eu tenho dinheiro. E ela não conseguia entender que mesmo ela tendo todo o dinheiro da casa, ela não seria uma ação financeira inteligente. Pegar todo o dinheiro e pagar na casa. Por quê? Porque é mais inteligente eu pegar esse valor, dar uma entrada, negociar de uma outra forma. Vamos pegar o exemplo de algo mais barato, um carro, né? É mais inteligente você pegar o valor total e botar no investimento e esse rendimento pagar aquela parcela e sobrar, do que você pegar o dinheiro todo e entregar para ele que não vai ter rendimento nenhum, né? Então, eu te convido a essa linha aí, começar a assistir essas pessoas que vão ter conhecimento, tá? Você está pegando o seu áudio. Começou a picotar seu áudio. Meu áudio, deixa eu mudar de internet aqui. Espera lá que eu tô mudando de uma internet para outra. Aí, melhorou? Fui para outra internet. Melhorou? Tô falando para a gente ver. Tá. E aí, eu te convido a assistir algumas pessoas que falam sobre dinheiro e sobre mentalidade. Inclusive, vou deixar uma tarefinha para vocês para o fim de semana, que é uma série. Gente, olha, eu estou diferente depois dessa série. Eu espero que ela te impacte como ela me impactou. Eu sei que a gente pode ver a mesma coisa, ouvir a mesma coisa e ter reações diferentes, mas eu quero te convidar a assistir essa série, vou mostrar ela no final para vocês. Eu quero te convidar a assistir só a primeira temporada agora, tá? Vai assistir só a primeira, que é chão, viu? Você vai ficar o fim de semana inteirinho
imersa nele e não vai assistir tudo, eu acho. Mas que vai valer muito a pena para você olhar para os seus comportamentos, para olhar para o dinheiro e olhar para os seus resultados de hoje, tá? Então, para mim, foi de grande valia. Continuando aqui. Esses diagramas estão... Vou mostrar ele no final bonitinho. Esses diagramas estão, obviamente, bastante simplificados. Todos têm despesas de subsistência, necessidade de alimentação, moradia e vestuário. Os diagramas mostram o fluxo de caixa na vida das pessoas pobres, da classe média e rica. O fluxo de caixa conta a história de uma pessoa que lida com dinheiro. A razão por que eu comecei a história dos homens mais ricos dos Estados Unidos é ilustrar a falha quando se acredita que o dinheiro vai resolver todos os problemas. É por isso que me encolho sempre que ouço as pessoas me perguntarem como enriquecer mais rápido ou por onde começar. Muitas vezes ouço, estou em dívida, então preciso ganhar mais dinheiro. Porém, mais dinheiro nem sempre resolve o problema. Na verdade, pode até aumentá-lo. O dinheiro, muitas vezes, expõe nossas falhas humanas. É como um holofote sobre aquilo que desconhecemos. É por isso que, com muita frequência, uma pessoa que tem ganho súbito de dinheiro, uma herança, um aumento salarial, um prêmio na loteria, volta rapidamente ao mesmo caos financeiro, ou até pior, que se encontrava antes de receber o montante. O dinheiro só acentua o padrão de um fluxo de caixa que se tem em mente, que está em sua mente. Se seu padrão for gastar tudo que ganha, o mais provável é que um aumento de renda apenas resulte em mais despesas. Como se diz popularmente, um tolo e seu dinheiro fazem uma grande festa. Repeti inúmeras vezes que vamos à escola para adquirir habilidades acadêmicas e profissionais. Ambas são importantes. Aprendemos a ganhar dinheiro com elas. Na década de 60, quando eu frequentava o ensino médio, se alguém fosse bem-sucedido academicamente, quase imediatamente imaginava-se que esse estudante brilhante se tornaria um médico porque era uma profissão que prometia a maior recompensa financeira. Hoje, os médicos enfrentam dificuldades financeiras que eu não desejaria aos meus piores inimigos. Seguradoras controlando os negócios, cuidando da saúde administrados, cuidados de saúde administrados, intervenção governamental e processos por erro médico. Atualmente, as crianças querem ser atletas famosos, estrelas de cinema e do rock. Messis ou CEOs, porque a fama, dinheiro e reconhecimento estão nessas carreiras. Eis o motivo porque é tão difícil motivar a garotada na escola. Eles sabem que o sucesso profissional já não depende apenas de êxito acadêmico, como em outros tempos. Como os estudantes deixam a escola sem habilidades financeiras, milhões de pessoas instruídas alcançam sucesso em suas profissões, mas depois se deparam com dificuldades financeiras. Trabalham muito, mas não progridem. O que falta em sua educação não é saber como ganhar dinheiro, mas como gastá-lo. E o que faz com ele depois de ganhá-lo. É o que se chama aptidão financeira. O que você faz com o dinheiro depois que o ganha, como evitar que as pessoas lhe tomem o dinheiro, quanto tempo você o conserva e quanto dele trabalha para você. A maioria das pessoas não descobre o motivo das suas dificuldades financeiras porque não entende o fluxo de caixa. Uma pessoa pode ser muito instruída, bem-sucedida profissionalmente e ser insuficiente no ponto de vista financeiro. Essas pessoas, muitas vezes, trabalham mais do que seria necessário, porque aprenderam a trabalhar arduamente, mas não a fazer dinheiro trabalhar para elas. Como as conquistas de um sonho financeiro se tornam um grande pesadelo. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui, que eu me lembrei, e eu quero te fazer um convite, até para você colocar na sua oração, sabe? Para que você comece a se permitir olhar para as oportunidades financeiras. A maioria de vocês conheceu a minha outra casa, né? Uma casa grandona na Barão. E quando eu comprei essa daqui, a
aí ficou parada por um tempo até que eu aluguei, né? Que depois eu posso contar essa história que ela é bem interessante. E aí, na hora de fazer a mudança, meu marido falou assim: vamos jogar no lixo. As janelas, portas, tudo. Eu falei: o quê? Não. É dinheiro? Ele: claro que não. Olha aí. É tudo velho. Eu falei: é tudo dinheiro. E aí, eles já tinham tirado as janelas grandes de ferro, as portas de madeira, tinham tirado tudo. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a tirar foto de tudo e anunciar. E quanto mais eu anunciava, mais coisas como essa eu ouvia. Uai, quem que vai querer essa porcaria? Eu ouvi, eu recebi mensagens como essa. Postei no status do meu WhatsApp e recebi. Quem vai querer essa porcaria? E aí, o que aconteceu? Eu fiz quase R$ 2.000 com as janelas de ferro e fiz muito mais com as portas e janelas de madeira. Eu fiz um bom dinheiro, R$ 3.000, R$ 4.000, que para as outras pessoas era lixo. Então, comece a ter esse olhar. A minha pergunta para você é: se você estivesse lá comigo, você diria que era lixo? Ou você diria que era oportunidade de fazer dinheiro? E aí eu vou além. Se você, mesmo sem acreditar ou acreditando, estivesse comigo divulgando, estivesse recebendo mensagens de chacota, você continuaria ou você se envergonharia e acabaria deixando de fazer esse dinheiro? Eu lembro que a pessoa que fez essa piada, já te dou a palavra, sério. A pessoa que fez essa chacota é um vizinho aqui. E eu lembro que depois, em uma roda, né, na piscina, nunca tem todo mundo na piscina, nesse dia tinha uma quantidade considerável na piscina, e ele falou assim: e aí, aquelas quinquilharia, já jogou fora? Aí eu falei: não sei o que você tá falando. Que quinquilharia para jogar fora? Eu não tinha nenhuma. Ela botou umas portas, uns negócios lá, vocês viram? Gente, eu ia ter até vergonha. Já tinha tomado umas a mais, né? Aí eu falei: eu não tenho vergonha de fazer dinheiro. Ele: você vendeu? Eu falei: eu vendi. Eu vendi. Eu fiz mais de R$ 4.000. Eu o quê? Falei: se você quiser expandir sua mente, quando você tiver ação, a gente conversa. E ele me chamou para conversar ação. E me pediu desculpa. Então, isso está relacionado com o que eu estou te dizendo desde o primeiro dia. Identidade. Eu podia ter me envergonhado, eu podia ter feito diferente ali na piscina também, que ele me expôs. E no fim, ele me ajudou a mostrar para as pessoas que eu posso ser a mais inteligente da roda em alguns momentos. Que o que para ele parecia lixo, eu fiz dinheiro. Tá. Então, teve coisa que eu vendi para sucata, que ia para o lixo, gente. Eu vou vender. A sucata foi lá e pesou. Só de sucata, eu fiz mais de 1 tonelada de sucata. Só de sucata. Da parte do fundo, que eu tinha um negócio lá no fundo. Só de sucata foi mais de R$ 1.000. Só de sucata. Ou seja, lixo para a maioria de vocês. A maioria de vocês teria jogado R$ 1.000 no lixo. Eu fui pesquisar as madeiras, as portas, as minhas janelas, quem foi lá, as grandonas, nem existe mais. Ou seja, era algo raro. Eu vendi para as pessoas que queriam fazer casas estilo fazenda na Chapada. Então, cuida disso. Onde você ofereceu. Em todos os lugares, a todo momento. Fala agora, sério, que aí a gente continua e depois a Sara fala. Não, eu só ia responder as perguntas que você falou. Em outro momento, no início, eu diria para você, você não ia conseguir dinheiro, e realmente seria algo velho. Hoje, como eu tenho com a mente aberta, com mais elevado, qualquer coisa para mim é dinheiro. Então, assim, eu acho que isso é mudança que a gente faz na vida da gente,
e que às vezes passa despercebido, só que em algum momento ali da sua vida você fala, olha só, que aquilo que eu aprendi lá atrás hoje tá me dando resultado, né? E isso é muito bom, eu gosto disso. É muito bom, né? E vou falar para vocês que a todo momento, de todos esses encontros, esses aprendizagens, encontro aqui, encontro em outros grupos que você faz, gente, vou falar para vocês que eu estou transformando mesmo. Ontem mesmo a minha amiga que estava aqui, ela falou assim, eu estou gostando de ver você tá com outra visão, um outro pensamento. Falei, obrigada, estou aprendendo por isso. Amém? Tá vendo? Não é só aprender, é colocando em prática ao ponto das pessoas sentirem, né? Isso. Aham. Que delícia. Quer falar, Sávia? É muito interessante isso, né? E nós que somos mães, a gente tem que tomar muito cuidado em passar isso para os nossos filhos. Tem sido um desafio muito grande para mim, porque eu me divorciei com as minhas filhas adolescentes. Então, eu fiquei sozinha numa época desafiadora. Mas eu dou glória a Deus por isso, porque o meu pensamento era totalmente diferente do pai das meninas. Tanto que eu, divorciada, sem salário fixo, eu estou vivendo muito melhor do que ele, que tem um baita de um salário. E eu tento passar isso para as minhas filhas, e às vezes elas me criticam, igual você foi criticada, Kátia. Mãe, só a senhora faz isso. Falei, minha filha, nós temos que sair da manada. Eu A falo, né? Porque a mamãe é exclusiva. A gente não tem que ir onde todo mundo está indo. A gente pode fazer e deve fazer diferente, se for o certo. Então, tem muitas coisas que eu falo para elas falam assim, ai mãe, a senhora é o último exemplar do planeta que faz uma coisa dessa. Gentilezas pequenas, sabe? Elogios, esse negócio de compartilhar o que uma amiga está vendendo, o que... Isso elas acham que é a coisa mais inútil do planeta. Eu falei, pois é, vocês ficam usando rede social, TikTok, para ver dancinha, vida dos outros. Eu acho que rede social é para a gente abrir nossos horizontes, alcançar mais pessoas com coisas boas. Exatamente. Com informação importante, com um gesto de gentileza. Exatamente. Então, Isso pode falar. nada está na Bíblia. Não se amoldar, né, ao mundo. É. Igual. Não é. Deus não quer que a gente seja igual. Isso mesmo. E às vezes a gente não faz, tipo, eu sei que tem valor, mas por preguiça. Tá ouvindo? Às vezes a gente não faz. Por preguiça, ou por achar que vai dar trabalho, ou, entendeu? Tipo, eu tenho ciência que aquilo tudo tinha valor. Mas qual é o trabalho que ia dar? Aí às vezes a gente fala assim, deixa pra lá. O trabalho não vai valer a pena, entendeu? Então, é outra mentalidade que eu preciso desenvolver. Porque às vezes a correria ou o dia a dia fala assim, não, deixa, não vai fazer tanta diferença assim. Exatamente. E que essa foi a visão da Kira. Nossa, isso aqui vai dar um trabalho, não vai dar dinheiro nenhum. Falei, deixa comigo então. E aí, gente, o que aconteceu? Eu resolvi tudo em uma tarde. Fisicamente, né? Lógico que eu liguei um dia antes, combinei com todo mundo no mesmo horário, porque você precisa ser estratégica. Então, a casa estava cheia de gente. Era gente pegando entulho para a sucata, gente comprando as madeiras, a gente comprando as portas. Até os tijolos de madeira maciça, a gente passou para frente. Virou brinde. Que já tinha quebrado um pedaço, tinha uns tijolão raro, assim, né? O povo queria para eu colocar na chapada. Eu falei, opa, aqui, ó. Se você comprar essas 3 portas, você pode levar quantos tijolos você conseguir carregar. E a vida é isso.
então eu vou virar as 3 portas. Eu estava na dúvida, agora não estou mais. E aí, em uma tarde de trabalho físico mesmo, veio o dinheiro. Né? Então, a gente precisa expandir a mente. Meu marido sempre fala, eu gosto de ver a forma como você pensa, porque você pensa totalmente diferente de mim. E aí, ele está disposto a ouvir em alguns momentos e agir em outros. E se ele não estiver disposto a agir, tudo bem, eu vou lá e faço. Né? Então, é importante a gente expandir. E por que eu tenho esse olhar? Porque faz muitos anos que eu busco expandir a minha forma de ver. Aonde tem uma oportunidade aqui que eu não estou vendo? Eu faço muito essa pergunta para mim. E eu te convido muito a fazer essa pergunta. Aonde tem oportunidade que eu não estou vendo? Eu não estou falando de ser interesseira, estou falando de ser interessante. É diferente. É olhar e falar assim, pera lá. O que está passando que ninguém está vendo ou que eu não estou vendo? Que foi, por exemplo, a da casa, tá? E a Mary Kay é uma das empresas, eu acho que uma das poucas empresas que eu já estudei e que eu já ouvi falar que incentiva isso. Exatamente. Eu entrei na Mary Kay em fevereiro de 2018. E de lá para cá, a minha vida é outra. Eu me enxergo diferente. Eu passei a estudar a Bíblia. Eu mudei a minha vida e eu tenho certeza que o futuro das minhas filhas. Amém. Amém. Ai, tão lindo, né, gente? Vamos continuar. Como a conquista de um sonho financeiro se torna um grande pesadelo? A visão cinematográfica de pessoas trabalhadoras de um padrão definido, recém-casados, jovens altamente instruídos, felizes, mudam-se para um de seus pequenos apartamentos alugados. Imediatamente percebem que estão poupando dinheiro, porque 2 podem viver com quase a mesma despesa de 1. O problema é que o apartamento é apertado. Decidem, então, economizar para comprar a casa dos sonhos e ter filhos. Eles têm 2 rendas e se concentram nas suas carreiras. Suas rendas começam a aumentar. Conforme suas rendas aumentam, suas despesas também. A principal despesa para a maioria são os tributos. Muitas pessoas pensam que se trata de imposto de renda, mas para grande parte dos norte-americanos, o que mais pesa é a previdência social. Para o empregado, parece que a contribuição para a Previdência Social, combinada com a Medicare, é de cerca de 7,5%, mas na verdade é de 15%, porque o empregador deve dar a contrapartida do mesmo montante. Essencialmente, esse é um dinheiro que o empregador não pode pagar a você. Além disso, você ainda paga imposto de renda sobre a quantia deduzida do seu salário para a Previdência Social. Renda essa que você nunca recebeu, porque foi transferido ainda na fonte. Voltando para o caso do casal jovem, em consequência do aumento das suas rendas, eles resolvem comprar a casa dos sonhos. Uma vez adquirida através de financiamento, eles pagam um novo imposto, chamado Imposto sobre a Propriedade. Então, eles compram um carro novo, novos móveis e novos eletrodomésticos, para montar um novo lar. E, de repente, acordam e a coluna dos passivos está atulhada de dívidas do financiamento imobiliário e do cartão de crédito. Os seus passivos cresceram. Observação. 20 anos atrás, programas de impostos e direitos. Os impostos em todo o mundo estão cada vez mais altos. Uma vez que as demandas sociais exigem tributos maiores sobre propriedade, rendas e vendas, valor agregado, as rendas mais elevadas criam ainda um escalonamento da alíquota sem aumento real. À medida que as taxas se tornam progressivas, ou seja, acentuadas, para arcar com serviços sociais ou direitos. Hoje, o governo enfrenta sérios desafios com programas assistencialistas como Previdência Social e Medicare, indo à insolvência. Agora, eles estão aprisionados na corrida de ratos. Logo chega o primeiro filho, eles trabalham ainda mais, o processo se repete, mais dinheiro, mais imposto.
O chamado escalonamento da alíquota sem aumento real. Um cartão de crédito chega pelo correio. Eles o utilizam até estourar o limite, uma financeira telefona e diz que seu maior ativo, sua casa, tem um valor aumentado. A empresa oferece um refinanciamento imobiliário para quitar as dívidas, porque a ficha é tão boa, e lhes diz que o mais inteligente a fazer é zerar os altos juros ao consumidor, liquidando o seu débito junto ao cartão de crédito. E, além de tudo, juros pagos sobre o financiamento imobiliário podem ser deduzidos de imposto de renda. Eles aceitam e zeram os débitos dos seus cartões de crédito, onerados pelos elevados juros ao consumidor. Suspiram aliviados. A dívida com cartão de crédito é encerrada. Agora suas dívidas de consumo estão somando ao financiamento da sua casa própria. As prestações mensais são reduzidas porque ampliaram o financiamento para 30 anos. É o melhor a fazer. O vizinho os convida para ir às compras, a liquidação do Memória D está começando. Eles prometem a si mesmos que só vão olhar as vitrines, mas levam o cartão de crédito só por desencargo de consciência. Encontre esse jovem casal a toda hora. Encontre. Seus nomes mudam, mas seu dilema financeiro é o mesmo. Eles vão às mesmas palestras para ouvir o que tenho a dizer. Perguntam-me, o senhor pode nos dizer como ganhar mais dinheiro? Eles não sabem que o problema está na forma que escolheram gastar o dinheiro que têm. São prejudicados por uma improficiência financeira e por não entenderem a diferença entre um ativo e um passivo. Tem outro áudio aberto. Não entendi. Observação. 20 anos atrás, dívida do cartão de crédito. Com base nas estatísticas de 2016, hoje a dívida do cartão de crédito está mais alta do que nunca. São todas dívidas ruins ou boas. Sabe a diferença? Os problemas financeiros das pessoas não são resolvidos com mais dinheiro, mas com mais inteligência. Um amigo meu costuma repetir uma frase para as pessoas endividadas. Se você descobrir que se enterrou em um buraco, pare de cavar. Quando criança, meu pai pobre dizia frequentemente que os japoneses conhecem 3 poderes: a espada, o da espada, o das joias e do espelho. A espada simboliza o poder das armas. Os Estados Unidos têm gastado trilhões de dólares em armazenamento e, por isso, são a presença militar suprema no mundo. As joias representam o poder do dinheiro. Há uma certa verdade no ditado: lembre-se da regra de ouro, quem tem ouro faz as regras. O espelho significa o poder do autoconhecimento. Esse poder, de acordo com a lenda nipônica, era o mais apreciado dos 3. Com muita frequência, os pobres e a classe média permitem que o poder do dinheiro os controle. Ao simplesmente acordar e trabalhar mais arduamente, deixando de perguntar a si mesmo se isso tem sentido, dão um tiro no próprio pé na hora em que saem de casa todos os dias. Por não entendê-lo plenamente, a maioria das pessoas permite que o enorme poder do dinheiro exerça o controle sobre elas. Se usassem o poder do espelho, teriam se perguntado: isso tem sentido? Com muita frequência, em vez de confiar na sua sabedoria íntima, a maioria das pessoas acompanha a multidão. Ah lá, ó, acabamos de falar disso. Fazem apenas o que todos fazem, conformam-se em vez de questionar. Muitas vezes repetem sem pensar o que foi dito. Diversifique. Sua casa é um ativo, sua casa é seu maior investimento. Você terá uma redução de impostos endividando-se mais. Consiga um emprego seguro, não assuma riscos. Disse que, para muitas pessoas, o medo de falar em público é maior do que a morte. De acordo com psiquiatras, ele é provocado pelo medo do ostracismo, de aparecer, das críticas, do ridículo e de tornar um páreo. O medo de ser diferente impede que muitas pessoas busquem novas formas de resolver seus problemas. Observação. Uma pessoa pode ser altamente instruída e bem-sucedida em sua carreira, mas financeiramente improficiente.
É por isso que meu pai instruído dizia que os japoneses davam o maior valor ao poder do espelho, porque somente quando nós, como seres humanos, nos olhamos no espelho, encontramos a verdade. E a principal razão pela qual as pessoas dizem procure segurança é medo. Isso vale para tudo: esporte, relacionamento, carreira ou dinheiro. É esse mesmo medo do ostracismo que leva as pessoas a se conformar e não questionar opiniões aceitas ou tendências generalizadas. Sua casa é um ativo, faça um empréstimo consolidando suas dívidas e livre-se dela. Trabalhe com mais afinco, é uma promoção. Algum dia chego à vice-presidência. Poupe. Quando tiver um aumento, vou comprar uma casa maior. Fundos mútuos são seguros. Muitos dos grandes problemas financeiros são causados pelo desejo de acompanhar a maioria e não querer ficar atrás do vizinho. Ocasionalmente, todos nós precisamos nos olhar no espelho e seguir nossa sabedoria interior e não nossos medos. Quando Mike e eu estávamos com uns 16 anos, começamos a ter problemas na escola. Não éramos maus garotos, apenas começamos a nos distanciar da maioria. Trabalhávamos para o pai do Mike depois das aulas e nos fins de semana. Muitas vezes, Mike e eu passávamos horas depois do trabalho sentados junto do seu pai, enquanto ele se reunia com diretores de banco, advogados, contadores, corretores, investidores, gerentes e empregados. Ele era um homem que deixara a escola aos 13 anos e agora dirigia, instruía, comandava e questionava pessoas com alto nível de escolaridade. Elas acorriam a seu chamado e se preocupavam quando ele não as aprovava. Esse era um homem que não tinha acompanhado a multidão, que pensava por si e detestava as palavras: temos que fazer isso porque todos fazem desse jeito. Ele também odiava ouvir: não é possível. Se quisesse convencê-lo a fazer alguma coisa, bastava dizer: acho que o senhor não consegue. Mike e eu aprendemos mais assistindo essas reuniões do que em anos de ensino tradicional, incluindo a faculdade. O pai do Mike não tinha uma instrução formal, mas tinha conhecimento financeiro e, em consequência, era bem-sucedido. Ele costumava repetir para nós: uma pessoa inteligente contrata mais inteligentes do que ela. Portanto, Mike e eu tínhamos o privilégio de passar horas ouvindo e, no processo, aprendendo com pessoas inteligentes. Mas, por causa disso, Mike e eu não conseguíamos nos encaixar no dogma padrão dos nossos professores pregavam. E isso criava problemas. Sempre que o professor falava: se não tirarem boas notas, vocês não serão bem no mundo real, Mike e eu franzíamos as sobrancelhas. Quando nos diziam para seguir as normas e não nos desviar das regras, víamos por que esse processo de ensino desestimula o fato da criatividade. Começamos a entender porque o pai rico nos dizia que as escolas se destinavam a formar bons empregados em vez de empregadores. De vez em quando, Mike e eu perguntávamos a nossos professores como se aplicava na prática, o que estavam estudando, ou por que não estudavam dinheiro e seu funcionamento. Essa última pergunta era muitas vezes respondida com a afirmação de que dinheiro não é importante, que se estivesse em uma educação impecável, o dinheiro iria atrás. Quanto mais sabíamos sobre o poder do dinheiro, mais nos distanciávamos dos nossos mestres e colegas. Meu pai, instruído, nunca me impressionava em relação às notas, porém começou a discutir sobre dinheiro. Com 16 anos, eu provavelmente já tinha uma base de conhecimento sobre o dinheiro melhor do que meus pais. Eu sabia escriturar livros contábeis, ouvia especialistas em tributação, advogados especializados em questões empresariais, gerentes de banco, corretores imobiliários e investidores. Meu pai falava com professores. Certo dia, meu pai falou que a nossa casa era o nosso maior investimento. Uma discussão um tanto desagradável teve início quando eu lhe mostrei porque não achava que a casa era um bom investimento. Eu tive uma discussão com a minha filha esses tempos atrás, acho que foi no final de dezembro, sobre a educação da escola, sobre que eu não concordo. E a minha filha foi debatendo comigo, eu fui respondendo, e ela foi falando, eu fui respondendo, e ela foi falando.
E ela foi começando a ficar nervosa. Eu falei assim, sabe por que você está pensando isso? Porque você está lá dentro e está sendo programada. Eles estão tentando te programar para aceitar. Mas eu não vou deixar. E ela dormiu brava comigo. Eu falei, você pode questionar, você pode me perguntar. Você me respeitando, você pode trazer todas as suas opiniões que eu vou debater uma a uma e vou te provar que você está errado. E a bichinha ficou magoada com a manhã, que a manhã foi direta e reta com ela. Mas é isso que está acontecendo, né? Cima ilustra a diferença de percepção do pai rico e do meu pai pobre, no que se refere à própria casa. Um pensava que sua casa era um ativo e o outro que era um passivo. Lembro que tracei o diagrama a seguir para mostrar ao meu pai a direção do fluxo de caixa. Também lhe mostrei as despesas que acompanham a propriedade de uma casa. Uma casa maior representa despesas maiores e fluxo de caixa sai da coluna das despesas. Atualmente, ainda ouço contestações à ideia de que casa não é um ativo. Eu sei que a maioria das pessoas, ela não é só o seu maior investimento, como também seu sonho. E ser dono da casa própria é melhor do que nada. Eu ofereço simplesmente uma maneira alternativa de encarar esse dogma popular. Se minha mulher e eu comprássemos uma casa maior, mais vistosa, nós a encararíamos não como um ativo, mas como um passivo, já que tiraria dinheiro dos nossos bolsos. Então, aqui está o argumento que desenvolvo. Na verdade, não espero que a maioria das pessoas concorde com ele, porque sua casa envolve um fator emocional, quando se trata de dinheiro. Emoções elevadas tendem a diminuir inteligência financeira. Eu sei, por experiência própria, que o dinheiro tem o poder de tornar nossas decisões passionais. Em relação à casa, destaco que, em geral, as pessoas passam a vida pagando por uma moradia que nunca será delas. Em outras palavras, compra-se uma casa nova a cada tantos anos, incorrendo cada vez em um novo empréstimo de 30 anos sobre a casa anterior. Apesar de poderem deduzir os juros de financiamento para fins de impostos de renda, as pessoas pagam todas as demais despesas com o dinheiro que sobra depois de pago o imposto, mesmo depois que liquidam o financiamento. Os pais da minha mulher ficaram chocados quando o imposto sobre a propriedade relativa à sua residência aumentaram para 1.000 mensais. Dólares, né? E eles já estavam aposentados. Então, o aumento pressionou o seu orçamento. O valor dos imóveis nem sempre aumenta. Tenho amigos que devem 1 milhão para as casas que hoje seriam vendidas por bem menos. As maiores perdas são as de oportunidades que não foram aproveitadas. Se todo o seu dinheiro está comprometido com o imóvel que mora, você pode ser obrigado a trabalhar mais porque todo o seu dinheiro continua saindo da coluna de despesas, em vez de aumentar a dos ativos. O fluxo de caixa padrão da classe média. Se um jovem casal destinasse uma soma maior à aquisição de ativos, mais tarde teria maiores facilidades. Seus ativos seriam aumentados e estariam disponíveis para cobrir despesas. Tomar a decisão de adquirir um imóvel muito caro, em vez de formar um portfólio de ativos, afeta o indivíduo de pelo menos 3 maneiras elencadas a seguir. A primeira, perda de tempo, porque outros ativos poderiam ter registrado aumento no seu valor. Segundo, perda de capital adicional, porque que poderia ter sido investido em vez de destinado a altas despesas de manutenção do imóvel. 3, perdas educacionais, com muita frequência, os casais consideram seu imóvel residencial, as poupanças e o plano de aposentadoria como um total de uma coluna de ativos. Por não ter dinheiro para investir, eles simplesmente não fazem. Isso lhes custa a experiência do investimento. Quase nunca conseguem se tornar o que o mundo dos investimentos denomina de um investidor sofisticado. E os melhores investimentos são, em geral, oferecidos primeiro a esses investidores, que, por sua vez, nos vendem para as pessoas que buscam segurança. Não estou dizendo que não deve comprar um imóvel. O que estou dizendo é que você deveria entender a diferença entre ativo e passivo. Quando quer uma casa maior, primeiro compra ativos que vão gerar fluxo de caixa para arcar com essa casa. A demonstração financeira do meu pai, instruído, é a melhor possível para alguém que está na corrida de ratos. Suas despesas sempre acompanharam sua renda, de modo que ele nunca investiu em ativos. Em consequência, seus passivos eram maiores que seus ativos. O diagrama a seguir refere-se à demonstração financeira do meu pai
pobre comparada do meu pai rico. Ele vale mais do que 1000 palavras. Revela que seus rendimentos de despesas são iguais enquanto seus passivos são maiores do que ativos. Coloca lá a foto para nós, por favor. Observação. 20 anos atrás, seu indicador de desempenho. Sem uma demonstração financeira, você não sabe exatamente onde está o jogo financeiro da vida. Goste ou não, o dinheiro revela a pontuação do seu jogo. E uma demonstração é seu indicador de desempenho. Bancos querem demonstrações financeiras, declaração de renda e balanço patrimonial para saber o quão bem você está pontuado no jogo financeiro da sua vida. A demonstração financeira pessoal do pai rico, à direita, reflete os resultados de uma vida dedicada, de investimento e de minimização dos passivos. Por que os ricos enriquecem? Uma revisão de demonstração financeira do meu pai rico mostra por que os ricos ficam mais ricos. A coluna do ativo gera renda mais do que suficiente para cobrir as despesas com saldo de reinvestimento na coluna dos ativos. A coluna dos ativos continua crescendo, portanto, a renda gerada aumenta também. O resultado é que ricos ficam mais ricos. Eu acho que a gente para por aqui, né? Deixa eu ver quanto falta. Falta pouco, mas aí vai demorar muito ainda, né? Vai ficar muito longo o nosso encontro. Vou marcar aqui e a gente para aqui. É que eu tenho um negócio que eu não gosto muito de parar sem terminar um capítulo. Mas eu vou parar. Aqui, em resumo, o que está dizendo, né? Que a gente, antes de comprar algo maior, a gente precisa ter uma outra fonte de renda que vai me trazer esse pagamento sem ter que tirar. Então, se eu estou tirando da onde eu tenho, ele deixa de ser um ativo, porque ele está fazendo com que haja um movimento do meu fluxo de caixa, de saída, não de entrada. Né? Então, é basicamente isso. Quero uma casa maior? Ok. Qual é o ativo que vai cobrir isso aqui? Isso aqui me lembra muito da minha venda do carro, né? A minha venda do carro rosa foi bem polêmica. Muita gente me questionou. Mas como, né? O carro rosa, um Audi, mudou para um carro mais simples. A despesa dele, eu não tinha a inteligência financeira que eu tenho hoje. Eu não tenho esse ego de ter que precisar andar de carro rosa e de Audi A3 para provar que eu sou boa em alguma coisa, né? Então, a gente fez as contas e entendeu que o valor investido no carro era um passivo, era despesa. A manutenção do carro, a gente podia estar fazendo outra coisa com aquele dinheiro, né? Então, a gente tinha recém comprado a casa aqui, enfim, tipo, vários outros compromissos financeiros. Então, a gente fez as contas e foi a melhor coisa que a gente fez. E aí, eu tô contando assim, parece que foi fácil, né? Mas não foi. Porque, para mim, não era só um carro, era uma conquista. E eu falava assim, bem, eu não tô preparada para me desfazer. E eu tive que trabalhar em mim, que eu não estava desfazendo de nada, eu estava apenas fazendo uma movimentação financeira inteligente. Eu lembro que quando a gente pegou o carro novo, eu não queria nem tirar foto da entrega. Eu ainda estava ferida emocionalmente. E aí meu marido falou, não, eu vou tirar foto sim. E eu lembro o dia que eu pedi perdão pro carro. Não foi nem pro meu marido, foi pro carro. Falei, Senhor, eu estava pecando, Senhor, eu não estava valorizando. Eu reconheci a minha ferida e eu curei ela naquele momento. E a manutenção desse carro é muito melhor. O outro carro estava tendo muitos problemas. Ficou o último ano dele, gente, você não tem noção de quanto dinheiro foi embora. Porque a gente arrumava uma coisa, estragava outra, sabe? E não era Audi, o custo não é baratinho, né? Não é R$1.000, era 10 mil. Então era um passivo assim que tava, não era uma boteirinha, era uma cachoeira. Mas eu tinha um envolvimento emocional com ele que deu uma travada ali no tempo da decisão. E aí, por que eu estou te contando isso? Porque talvez você tenha aí algo muito importante que precisa ser feito e que tem algum lance emocional que está te impedindo de olhar. Pede para Deus te ajudar, analise os números. Em alguns momentos, a gente precisa deixar o racional ser maior do que o emocional.
para que a gente possa ser assertiva. E hoje eu te falo assim, ó, de todo o meu coração, que bom que a gente fez essa mudança, que para o nosso financeiro foi muito bom, mas também que bom que fui curada. E só pude ser curada porque eu permiti, né, passar pelo processo. E é o que eu desejo para você. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente encerrar da série que eu quero convidar vocês a assistir. Aí a gente vai fazer um combinado aqui, tá? Ó, Deus tá vendo, hein? De fazer um combinado de que você vai tirar uma foto nesse fim de semana e vai me marcar. Nos 2 Instagrams, quero ver esse negócio. Gente, o nome da série é esse aqui, ó. Deixa eu ver se ela abre. 90 dias para ficar milionário, tá? Deixa eu ver se do jeito... Qual é a plataforma? Deixa eu ver se do jeito que eu tô compartilhando, não. Do jeito que eu tô compartilhando. Tá, peraí, deixa eu... Aqui. Então, o meu que eu assisti não é Netflix. O meu é um N, não sei das quantas, a gente pode até falar sobre isso depois, que também foi uma decisão financeira, que ficou muito mais barato. Mas ele tem aqui, agora eu achei no Amazon Prime, ó. Já assisti, mas vou assistir de novo. Vai assistir de novo, porque agora você é outra mulher. Ele tem 2 temporadas, tá? Eu vou resumir bem resumidamente ele. Esse homem aqui, que é o Glenn, ele é um bilionário e ele toma uma decisão de fazer um desafio, de ir para um lugar que nem ele sabe para onde vão levá-lo. Ele vai com uma equipe de gravação, onde ele não conhece ninguém e onde entregam para ele $100, uma caminhonete velha, que no caso dele realmente foi uma caminhonete velha, na segunda edição não foi uma caminhonete velha. E ele põe um desafio que em 90 dias ele vai fazer uma empresa milionária, para provar que o sonho americano de ser seu próprio negócio é possível. Então ele vai para um lugar que ele não conhece nada, que ele não conhece ninguém, que ele não tem aonde dormir, que ele não tem o que comer, que ele não tem. Ele não tem o que você tem hoje. E aí ele tem 90 dias para fazer uma empresa milionária. É uma aula de posicionamento, é uma aula de gestão financeira, de expansão de mente, sobre as oportunidades. Você vai perceber que ele faz dinheiro de várias formas. Então, eu assisto, eu vou tirar foto da que eu assisto, porque eu não sei de cabeça o nome. Mas aqui eu pesquisei na internet, na Amazon tem. Amazon Prime. Eu não sei se no Netflix, vocês têm que pesquisar, tá? Vejo se vocês conseguem acessar. Espero que vocês consigam acessar. E eu quero que vocês assistam nesse primeiro momento só a primeira temporada. Tá? Já posso explicar um pouquinho? A segunda temporada ele escolhe outros 3 bilionários, 2 mulheres e um homem, para poder fazer a mesma coisa em locais diferentes. E aí você percebe depois, né, que são pessoas totalmente diferentes, com mentalidades diferentes. E a forma de lidar com as pessoas é diferente. Mas eu quero que a gente vá por partes. Então, eu quero que nesse fim de semana você se empenhe, assiste com a família, se possível for. As minhas filhas amaram, as minhas filhas tiveram grandes ideias, inclusive, assistindo, né? Elas não assistiram tudo, porque foram brincar e tudo mais. Mas, mãe, posso sentar aqui e assistir com a senhora? Tá na tarefa, né, mãe? Tô na tarefa. Então, ela me trouxe várias sacadas, assim, e várias autoanálises sem julgamento. Isso é muito importante, você se analisar sem se julgar, e sim com a intenção de expansão, né? Então, eu quero que você faça como eu, se possível for, assiste com um bloquinho do lado. Separa um bloquinho só para você anotar os insights e as suas autoanálises. Você vai perceber muita coisa, assim espero, assim como eu percebi, porque para mim, é assim, tanto como terapeuta, né, a gente sabe que existem várias formas de você receber um forte impacto emocional e de você virar uma chave, né, uma transição acontecer. Essa série me mudou. Essa série mudou a minha cabeça. Essa série me transformou. Ela virou várias e várias chaves em mim. Então, isso aconteceu comigo. Não sei como é que vai ser para você, porque cada uma aqui é um CPF diferente, né? Uma vivência diferente, uma forma de olhar. Então, talvez você veja a mesma coisa que eu e pense de uma forma diferente.
Eu quero muito, muito, muito que você assista. A gente não vai ler o livro nem amanhã nem domingo, né? Então fica a tarefinha aí para você continuar em expansão. Certo, queridas? Eu Deixa não vou conseguir ver, porque eu estou na fazenda, aqui eu não tenho as plataformas, e a gente está assim, a gente faz uma missa aqui há 26 anos, esse ano, vai fazer 26 anos, para 100 pessoas. Então, sábado e domingo aqui é o fresh, mas assim que eu chegar em Goiânia, eu vou assistir. Combinado. Combinado, querida. É justamente isso, né? Igual eu falei, a minha sugestão aqui é que a tarefa seja essa. Mas aí tem que caber na sua realidade. Não sei como é que tá a vida de vocês, mas eu convido, se possível for, encaixa. Encaixa e faz isso aqui, tá? Eu tô fazendo a mentoria que eu falei para vocês, eu tinha a tarefa de assistir isso até um X dia para que eu pudesse ir para a próxima etapa da mentoria, né? Então, foi bem interessante que me colocaram um prazo. Então, essa semana, eu não contei para vocês, mas a maioria dos dias eu fui dormir 1h da manhã, porque eu encaixei na madrugada mesmo, para estar aqui cedinho com vocês, porque eu tinha um prazo. O meu caso é diferente. Eu estou em outro processo. Mas comecem a assistir, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Certo, meus amores? E me marca, tá? Que eu quero ver. Que eu quero ver vocês assistindo. Eu tirei algumas fotinhas enquanto a Fábio e a Célia liam, que eu imaginava que agora no finalzinho não ia ter muita gente. E é isso. Que agora somos pouquíssimas, né? Querem tirar as últimas moicanas? Mas acho que aquela lá dá pra gente usar, né? Se alguém tiver tirado também, vocês mandam pra mim. Certo, meus amores? Qual a palavra que define nossa semana? Me conta aqui. Aprendizado. 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 Que mais? Alice, Adriana, Josi, qual a palavra que define nossa semana? Gente, a gente leu 86 páginas. Comprometimento. É isso. Ó, 5 dias, check. Fizemos tudinho. Você pode ir lá, olhar para o seu post-it e botar que você fez tudo. Que mais, Josi? Palavra que define nossa semana. Adriana, palavra que define nossa semana. Muito conhecimento, nem cabe quase na minha cabeça. Mais devagarinho vai ajeitando. Isso, Ainda vou assistir todos, tá? De novo, para gravar bem. Isso. Aproveita que ficou gravado. Maravilhoso. E Josi colocou foco. Que bom, gente, que bom. A mente expandida jamais volta ao seu tamanho original. Aqui a gente falou essa semana muito sobre identidade, além de todos os temas aqui do livro. Estou trazendo para vocês aí essa série que eu tenho certeza que vai trazer expansão. Então, a gente está num processo de crescimento. Eu tenho certeza que Deus está preparando algo incrível para vocês. E aí, o convite final é como eu posso aplicar o foco, o comprometimento, o conhecimento, essa expansão dentro do meu negócio Marquei. O que eu posso fazer pelo meu negócio hoje? Com quantas pessoas você vai falar hoje? Com quantas pessoas você vai oferecer oportunidade? Quem é aquela amiga, aquele amigo que você tem certeza que ia amar esses encontros aqui, que ia amar fazer parte da nossa comunidade Joiosa Coroa, que além de ter expansão financeira, também vai ter expansão de mente. É para ela que você vai oferecer. Você não vai falar para ela, vamos ser Mary Kay. Não, vem cá, deixa eu te contar o que eu estou vivendo. Deixa eu te contar como é que é. Eu quero te convidar a isso aqui. Faz sentido para você ter uma renda extra e ainda fazer parte de um grupo de expansão de mente? Ou melhor, ou talvez fazer seu cadastro para consumo e ter acesso a tudo isso? Tá? Então, olhem com carinho para o seu negócio. Eu tenho certeza que grandes coisas vão vir. Eu estava olhando meu sisteminha
desde o dia 10, eu não lembro agora desde que dia. Todos os dias eu vendi. Todo dia. Tem até um cara, né, o Ladeira, que fala, vendo todo santo dia. Então, eu vendi todo santo dia. E olha, nem todos os dias eu ofertei a oportunidade, não, de produto, de nada. Mas eu já plantei muita semente. Então, eu colho todos os dias. Então, talvez você vá plantar hoje para colher amanhã. E tá tudo bem. Certo, meus amores? Um beijo, Deus abençoe. Encerrar nossa gravação. E vou ali